tema da minha pregação hoje é esse, a arrogante fraqueza de Pedro, exatamente, porque Pedro achou que era forte, mas na verdade era completamente fraco. Mateus capítulo 26, versículo 31, você pode acompanhar comigo, por favor? Então Jesus lhe disse, essa noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou Jesus, em verdade te digo, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Até aí está bom. Abaixa um pouquinho, por favor, calma. Imagine se você estivesse no lugar de Jesus. Diz a Bíblia que Jesus é onipotente, tem todo o poder, onisciente, que ele sabe todas as coisas. E é óbvio que ele sabia que ele seria traído, assim como de fato foi por Judas. É fato que ele sabia que as ovelhas dele iam ficar dispersas, assim como não sobrou ninguém quando ele mais precisou. Todos o deixaram. Se você fosse Jesus, o que você faria? Sabendo que você está com pessoas que daqui a pouco vão te trair. Sabe o que Jesus fez? Fez um banquete para eles. É por isso que ele é Deus e não nós, né? É bem provável que nenhum de nós teria esse pensamento. Jesus preparou um banquete, a ceia que nós aprendemos aqui a semana passada. A escolha de Deus por mim e por você não foi com base naquilo que eu e você fazemos. Não foi com base na nossa bondade. Porque se Deus fosse escolher aqueles discípulos com base naquilo que eles fazem, meus irmãos, não tinha motivo nenhum para os escolher. Todos o abandonaram, então não tinha motivo algum. Mas mesmo assim, Jesus escolhe aqueles homens independente da bondade deles. Jesus lavou o pé daqueles homens que mais tarde fugiriam quando ele mais precisaria. Você consegue imaginar? Jesus precisando verdadeiramente de amigos, porque Jesus é Deus, mas ali ele também estava como homem, assim como eu e como você. E quando ele mais precisou dos seus amigos, os amigos o abandonaram. Um discípulo traiu Judas por dinheiro. Outro discípulo, talvez o mais o afoito, cabeça da igreja, negou 3 vezes. E os outros 10 também foram embora. Jesus, eu acho que não estava muito bem de amigo, não. Talvez você reclame um pouco das amizades que você tem. Jesus talvez também não estava muito bem, não. Todos o abandonaram no momento que ele mais precisou. Jesus não foi só traído por Judas, mas por todos. É óbvio, por Pedro ainda mais, porque Pedro era mais próximo, mais ousado, mais atirado, o líder. Mas o interessante é que Jesus diz aqui o seguinte, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo. Essa versão aqui talvez fique um pouco difícil de entender, mas tem uma versão que diz assim, esta noite todos vocês vão fugir e me abandonar. Seria mais exato e mais fácil para eu e você entendermos. Essa noite todos vocês irão fugir e me abandonar. Aqui Jesus está cumprindo a profecia de Zacarias, capítulo 13, versículo 7. Eu quero passar aqui apenas 4 princípios dessa história, para mim e para você. Primeiro princípio dessa história. O que Deus fala se cumpre. Você pode repetir isso comigo? O que Deus fala se cumpre. Aqui nós já vemos uma diferença básica de profecia e profetado. Jesus aqui, ele trabalha como profeta. Aquilo que ele diz se cumpre cabalmente, sem erro algum. Muito diferente das profetadas que nós estamos acostumados a ver por aí. O mestre diz como, quando e a forma em que Pedro negaria. Citou todos os detalhes. Hoje em dia nós vemos um monte de profetadas jogadas ao ar, sem eira nem beira. Vai pegar alguém, é óbvio. É isso que te digo. Tem alguém aqui com problema na família. Acertei ou não? Eu tenho certeza que acertei. Tem alguém aqui que está passando por um momento de tribulação, aleluia. Não, mas quem? Qual tribulação? O que está acontecendo? Jesus não agia dessa forma. Só que hoje em dia o que nós mais vemos é isso aí. Tem alguém aqui passando por uma prova. Ei, você, o Senhor, manda te dizer. Ele está nessa peleja. Mas ei, quem? Que peleja? Consegue ver a diferença básica daquilo que Jesus faz, das profecias que Jesus profere, para as profecias que a maioria dos falsos profetas proferem? No versículo 34, Jesus ainda é bem enfático. Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Deu até a hora. E a Bíblia diz também que era na terceira vigília, entre meia-noite e 3 horas da manhã.
É totalmente correto, né? Quando que vai acontecer? Entre meia-noite e 3 horas. O que vai acontecer? O galo vai cantar 3 vezes. Jesus não proferia profecias ao acaso, jogadas ao vento. É óbvio, ele aqui 3 vezes ele diz, olha, antes que o galo cante, Pedro, 3 vezes você me negará. Porque se Pedro negasse apenas uma vez, eu e você, as pessoas também poderiam pensar, Pedro estava com medo. Porque convenhamos, a cabeça dele estava em risco. Ele podia morrer. E numa situação dessa, eu já vi homens de Deus negando. Mas depois, voltaram atrás. Mas com Pedro não, com Pedro foi 3 vezes. Para mostrar que não foi um impulso momentâneo, que Pedro não estava precipitado. Então, para você ver que a profecia de Jesus é muito diferente da maioria dos homens. Só que sabe o que é interessante também aqui nesse assunto? Olha, aqui nesse texto. Então Jesus disse, nesta noite todos vós vos escandalizareis comigo. E Pedro diz, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Aqui já é um absurdo, né? É o homem querendo saber mais do que Deus. Deus diz, olha, é assim, assim, assado que funcionam as coisas. Pedro se levanta, eu porém vos digo, mestre, não é assim. O homem acha que sabe mais do que Deus. Mas não é só Pedro. Quantas vezes eu e você também agimos dessa forma? Deus diz, olha, o caminho é esse aqui, meu filho. O caminho é esse aqui, minha filha. Só que nós achamos que somos donos da nossa própria vida. E que nós sabemos o melhor para nós. Não, Senhor, a tua palavra diz isso. Mas eu tenho certeza que o caminho melhor é para cá. Depois a gente acaba se estrupiando aí sem saber o porquê. Todos os homens aqui disseram, não negaremos. Jesus diz, vão sim. Vão, é claro que vão. Tudo que Deus disse se cumpre. Da forma negativa, infelizmente isso é verdade. Olha, vocês aqui vão me negar. E de fato aconteceu cada uma daquelas coisas. Vocês serão infiéis a mim, e todos foram. Olha o que diz Êxodo capítulo 20, versículo 20. Não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Nós devemos ter temor ao Senhor. Para quê? Para que não venhamos a pecar. Pelo simples motivo de que o pecado sempre tem consequência. Não existe essa, pastor, eu estou pecando há tanto tempo, e parece que nada me acontece. Sabe por que ainda não aconteceu nada? É Deus dando oportunidade para que eu e você venhamos a nos arrepender. Porque Deus é justo, e aquilo que Ele diz se cumpre. Em Romanos 6,33 é bem claro, o salário do pecado é a morte. Não tem outro pagamento para o pecado a não ser a morte. E morte não só física, mas principalmente separação de Deus. A Bíblia é bem clara. Honra teu pai e tua mãe para que te prolonguem os seus dias. A recíproca também é verdadeira. Desonre pai e mãe. Trate pai e mãe de qualquer jeito. Mano, tio, você. Nossa, pastor, mas não tem problema chamar o pai de você? Pai, você não chama um advogado de você? Um juiz de você? Pai e mãe é muito mais autoridade na nossa vida do que advogado, do que polícia, do que qualquer um. Mas se aquele que honra pai e mãe, os dias são prolongados, o contrário também é verdadeiro. Desonre pai e mãe e viva pouco. E todas as promessas de Deus se cumprem. Muitos adolescentes morrendo hoje em dia aí, pode ter certeza, vai ver como que ele trata o pai e a mãe. É como se fosse amigo. Fala de qualquer jeito. É porque a palavra é verdadeira e sempre se cumpre. Quando a Bíblia diz, não adulterarás. Não é porque Deus quer privar eu e você de um prazer extraconjugal, não. Porque Ele sabe que o adultério destrói a vida daquele que adultera, destrói a família daquele que adultera, destrói a outra família, porque ninguém adultera sozinho. E Deus quer, na verdade, privar eu e você de erros e de consequências. O pecado sempre traz consequência. É só você olhar para a vida de Davi, meu irmão. O homem segundo o coração de Deus começou dando uma olhadinha errada lá. Mulher tomando banho, Davi, ó, de olho. É só uma olhadinha. Daquilo veio uma mentirinha, da mentirinha veio um adultério, do adultério veio um homicídio, do homicídio a espada entrou na casa do homem segundo o coração de Deus, a ponto de um filho estuprar outra filha, de um filho matar o outro filho, a ponto de um filho sair com todas as mulheres do rei em cima do telhado, para expor a vergonha do pai, tudo por conta de uma olhadinha. O pecado sempre traz consequências. Mas em contrapartida, aqui no versículo 32, mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para Galileia. Se o lado negativo, aquilo que nós fazemos de errado tem consequência, e é óbvio que tem, também tem um lado positivo. Assim como Jesus disse aqui,
Eu irei diante de vós, depois que eu ressuscitar. Pode ficar tranquilo, eu jamais vou abandonar a vocês. Ainda que todos vocês foram embora, ainda que todos me negaram, ainda que todos deram no pé, eu vou ressuscitar e jamais vou abandonar vocês. Ainda que vocês ainda temem em abandonar, ir embora, eu jamais vou fazer isso. Se Jesus disse para mim e para você, olha, eu vou preparar a morada e quando estiver tudo pronto eu vou voltar, meu irmão, você pode ter certeza que ele vai voltar. Ele não é homem para mentir, não. Aquilo que Deus fala, Deus cumpre. Se lá no finalzinho do Novo Testamento, no finalzinho da Escritura, em Apocalipse, está escrito que um dia o Senhor irá voltar e vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima e vai nos levar para um lugar onde não há mais dor, pranto, nada dessas coisas, onde a morte não vai mais imperar. Eu e você também podemos ter certeza que sim, que Ele voltará e vai fazer isso. Olha o que diz 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. Hoje nós conhecemos a Deus em partes. E convenhamos, em partes já é muito bom. Mas um dia, quando o Senhor voltar, todos os seus filhos verão assim como Ele é. Segundo princípio dessa história, a arrogância precede a queda. Você pode falar para a pessoa do seu lado? A arrogância precede a queda. Olha o que diz Provérbios. Provérbios 16:18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. É sempre assim. Arrogância, orgulho, peito estufado, nariz empinado e queda. Essa matemática sempre dá certo, infelizmente. Pedro cometeu pelo menos 2 erros. Primeiro, talvez ele tratou a palavra de Deus com incredulidade. Jesus disse, olha, todos vocês vão fugir, vão se escandalizar de mim. Jesus disse, não, todos podem, eu não. Talvez Pedro não deu muita confiança para aquilo que Jesus disse, olha, Senhor, não é muito bem verdade isso que o Senhor está falando, não. Tem essa possibilidade. Mas segundo o erro que Pedro cometeu, ele menosprezou os outros discípulos também. Todos podem te negar. O Senhor pode ser pedra de tropeço para todo esse bando aí. Para mim, jamais. O Senhor pode ser pedra de tropeço para eles. Presunção, autoconfiança. Pensou que ele estava livre das tentações. E o que seguiu foi sua ruína. É a mesma coisa nas nossas vidas. Orgulho, arrogância, achar que tudo podemos na força do nosso braço. Que somos o cara. Ou como diz Romário, né? Quando eu nasci, Deus apontou o dedo e disse para mim, tu és o cara. Mas muitos são assim na vida espiritual também. Ou na vida natural. Se acham excepcionais. Talvez Pedro pensou assim, olha, Mateus, um ex-publicano, esse sim, pode cometer esse ato abjeto, nojento, de negar o Senhor. Mateus era publicano, corrupto, ladrão. Ele pode. Até o meu próprio irmão André, que era irmão de Simão Pedro. Até o meu irmão pode te negar. Eu não. Nunca. Jamais. Arrogância, soberba, queda. Custava olhar um pouquinho para o Antigo Testamento e olhar para Golias? Olhar alguns exemplos que o Antigo Testamento dá? Lembrar de Golias que viu um menininho Davi, ruivo, bonito. Porque você sabe, criança não põe medo. Criança bonita, menos ainda. Daí então ele olha lá, o menininho, despreza o menininho. O que acontece com ele? Uma pedrada no meio da testa. E perde a cabeça com sua própria espada. Ele podia olhar para Nabucodonosor, um rei fantástico, que por conta da sua arrogância, literalmente, pastou junto com bois. Tinha vários exemplos para ele seguir, mas não seguiu nenhum. Mas quantos aqui também já não viram pessoas extremamente arrogantes e caindo? Olha, tem um pastor que eu acompanhava muito, da década de 90, não que eu seja, apesar que eu sou da década de 90, né? Um pouquinho antes. Mas tem um pastor que na década de 90, as pregações dele eram maravilhosas. E eu só ouço essas antigas. Só que daí a arrogância, a soberba, o orgulho, fez ele cair. O que faz eu e você pensar que nós estamos imunes a quedas, a fiascos, a vergonha, a negar Jesus?
Olha o que a Escritura diz: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Você pensa que você está de pé. E se você tem esse pensamento, tome cuidado. Os que mais confiam em si são as pessoas que mais estão perto de cair. Os mais arrogantes são os mais propensos à queda. Não foi só Pedro que negou Jesus, os discípulos também. E quantos aqui também já não fizeram a mesma coisa? Judas por dinheiro, Pedro por medo talvez. Mas quantos aqui não negam a Jesus por coisas muito menores? Às vezes o culto de manhã nega Jesus por preguiça. Ai, acordar cedo, acordar 8h30 da madrugada, não dá. Daí depois não sabe porque vem dificuldade, porque as coisas não andam. Quantos jovens eu já vi que para ser aceito no meio escolar, acaba negando os seus princípios. Ele sabe o que é correto, mas aí vai dar aquele tapinha na maconha, vai ficar com a menininha, vai pegar o cigarro, vai beber uma cervejinha. E aquilo ali acaba levando ele para um abismo imenso, negando a sua fé e o seu Deus. Quantos por medo do desemprego não mentem, não enganam o patrão? Quantas pessoas, às vezes, por medo de ficar só, acabam abraçando qualquer Zé ou qualquer Maria que aparece na frente, porque não sabe esperar em Deus. Medo, só isso. Quantos pastores, às vezes, por medo de pregar a verdade, e membros embora, dão uma tapeada no evangelho. Em vez de pregar a palavra de Deus que tem que ser pregada, o que ele faz? Não, rapaz, se eu pregar isso aqui, o povo vai embora. Uma vez eu falei para um casal, falei, olha, isso aqui eu não faço. E eu estava certo, falei, eu vou falar e vai sair. E dito e feito, falei, saiu. Só que eu tenho duas alternativas. Ou eu coloco um pouquinho mais de água no feijão, e deixo aquele evangelho ralo, o politicamente correto, que agrada a todo mundo. Não, aqui que pode, tudo pode aqui. Ou eu decido fazer aquilo que Cristo manda, pregar o evangelho do jeito que tem que ser pregado. E às vezes acontece das pessoas não aceitarem. No versículo 35, Pedro diz, ainda que seja necessário morrer contigo. Você vê que a arrogância de Pedro só aumenta, né? Absurda. O resultado, sempre, a soberba precede a ruína. Terceiro princípio, reconheça sua fraqueza. Você pode repetir isso comigo? Reconheça sua fraqueza. Meu irmão, se Pedro, Tiago, João, Judas, se aqueles 12 homens que durante 3 anos e pouco ouviram a pregação do próprio Cristo, comendo com ele, dormindo com ele, andando com ele, negaram, você acha que eu e você nunca podemos fazer isso? Você acha que nós somos tão fortes a ponto de falar, não, Senhor, aqueles discípulos ralés, aqueles apóstolos fraudulentos, aqueles meninos em Cristo podem te negar. Eu não. Quem disse? Se nós todos não vigiarmos, também podemos fazer a mesma coisa e até pior. O ser humano precisa enxergar que o homem por si só é depravado, sem exceção. O homem nasce com defeito de fabricação, diz Paulo em Romanos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não existe essa história, fulano lá é bonzinho. Nossa, o senhorzinho lá a vida inteira só fez bem. Faz alguma coisa para ele, para você ver. Você vai ver se ele não muda na hora. Não, aquela senhorinha lá tem um coração bom demais. Quem fala isso não conhece o coração seu, muito menos o dela. A depravação do ser humano diz que ele é fraco em todos os sentidos. Fisicamente, ficamos fracos. A idade chega, a gente vai ficando cada dia mais frágil, por conta do pecado ter entrado no corpo do ser humano. Ficamos fracos. O ser humano ele é fraco intelectualmente. Olha o que diz Paulo, não há quem entenda. Pastor, mas tem pessoas muito inteligentes, é verdade. Mas você acha que entende um pouco das coisas de Deus? Como, por exemplo, quando Deus chama Jó para conversar. Ô Jó, aonde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu coloquei limites para que a água não avançasse? Ô Jó, onde fica o reservatório do vento? Como se faz a geada, Jó? Quem entende essas coisas? Jó, eu medi o universo a palmos. E eu não lembro de você comigo no dia. O ser humano, ele é fraco intelectualmente, mas também moralmente. Você percebeu que muitas vezes você mesmo sendo sincero,
Você querendo fazer o que é correto, você se vê nos mesmos erros? Muitas vezes você já prometeu para si mesmo, eu nunca mais vou fazer isso daqui, mas você acaba caindo. O homem é fraco. O problema é que ele não sabe disso. E ele precisa vir para o Evangelho, para que o Evangelho então mostre que ele é fraco e que ele precisa de Deus. Só que quando o ser humano não percebe a sua fraqueza e a sua dependência de Deus, Deus tem alguns instrumentos para nos deixar manso. Paulo diz que Deus usa o aguilhão. O pessoal da roça deve lembrar, aguilhão é algo que usa para amansar boi. Touro brabo. Até touro brabo tem jeito de ser amansado. Às vezes Deus pode não usar o aguilhão, literalmente, comigo e com você. Mas às vezes é uma humilhação diante das pessoas. Às vezes é um sofrimento. Às vezes é uma enfermidade, uma dor. Para que eu e você possamos cair de joelho, com a boca no pó e dizer, Senhor, eu nada posso em mim. Senhor, eu fiz tudo o que eu podia, mas não dá. Aquele piloto de Fórmula 1, 7 vezes campeão mundial, Michael Schumacher, o esportista mais bem pago do mundo antes daquele acidente fatídico. Olha lá, já fizeram de tudo, tudo. Não responde, não sei nem se morreu ainda, acho que não morreu ainda não, está respirando com aparelhos. Tinham dinheiro para ir para qualquer hospital, mas olha o ser humano. O ser humano não consegue nada se Deus não o capacitar. Daí Deus às vezes nos humilha, para que eu e você venhamos a perceber que nós não podemos nada sem Ele. Pedro aqui diz, todos podem te negar, menos eu. Talvez você já ouviu alguém dizer essa frase, ou talvez você também já disse, todos podem mentir, menos eu. Todos podem adulterar, menos eu. Todos podem roubar, menos eu. Todos podem se desviar do caminho do Senhor, menos eu. E talvez muitas dessas pessoas que você viu dizendo essa frase, hoje em dia estão fazendo justamente o que elas disseram que jamais fariam. Os discípulos não eram como Judas Iscariotes, não. Mas eles também eram extremamente fracos. Pedro, ele tinha sim sinceridade com aquilo que ele queria fazer. A vontade dele era de fato ir com Jesus até a morte. Tinha ousadia para aquilo ali. Tanto é que você lembra quando as pessoas vêm cercar Jesus, Pedro arranca a espada e pau no meio da orelha do soldado Malco, atirador de elite. É óbvio, Pedro mirou a cabeça dele, né? Errou, acertou a orelha. Você acha que mirou a orelha? Mirou nada. Queria arrebentar com Malco. Pedro, ele tinha vontade de fazer o que era reto, de estar com seu mestre até o final, mas não conseguiu. Pedro aprendeu que nenhum homem é suficientemente forte sem o poder de Jesus Cristo sobre ele. E tinha vontade, não tinha força, porque a força que nos mantém nos caminhos do Senhor, que nos mantém no caminho da retidão, vem de Deus. Apenas Ele pode nos sustentar. E você imagina, Pedro nega Jesus 3 vezes. Eu juro por Deus que eu não conheço Deus. Diz a Bíblia que depois de 40 dias Pedro vai pregar. Imagina se é você, irmão. Imagina sou eu vindo pregar aqui. Depois de 3 vezes, isso aí, está mudando de Jesus. Eu juro que eu não conheço esse homem aí. Como você acha que eu ia vir aqui pregar? Tadinha, não consegui nem olhar para os irmãos, né? Irmãos. Talvez Pedro não conseguiu nem subir ao altar para pregar. E olha que interessante. Na sua primeira pregação, 40 dias após negar a Jesus Cristo, ele prega, e a igreja, que tinha 120 membros, tem um acréscimo de 3.000 pessoas em um único sermão. Ele prega e 3.000 pessoas se convertem. Depois da segunda pregação, mais 2.000 pessoas são adicionadas à igreja. 2 pregações de 5.000 membros da igreja de Pedro. Você acha que Pedro fez o quê? Eu sou o cara, Deus, eu sei que eu sou só um instrumento, mas convenhamos, que instrumento, hein? Você acha que foi essa a atitude de Pedro? Pedro com certeza dobrou o joelho e disse, tudo graças ao Senhor, nada depende de mim, mas é o Senhor que faz. E assim que eu e você também devemos agir. Isso que acontece com Pedro, Pedro reconheceu que era a graça de Deus, e depois de fato Pedro morre, mas não nega Jesus. 4º e último princípio para encerrar. Deus quer nos levar ao arrependimento. Pedro prometeu para Deus e não cumpriu.
Todos podem te negar, eu não vou. Eu estou contigo até o final, tenho um pacto aqui com o Senhor. Pedro prometeu, mas não cumpriu a sua promessa. Consequência? Foi extremamente assolado pela culpa, pela vergonha, pelo medo. Mas não é isso que acontece com muitos de nós? Que às vezes fizemos um compromisso. Agora eu vou pegar firme. Senhor, agora vai. Não, eu estava brincando de ser crente antes, mas agora eu vou pegar firme. Não, vou faltar um culto mais. Primeiro domingo, cadê o irmão? Cadê a irmã? Não vem. Daí fica em casa, acusado, angustiado, dizendo, mais uma vez eu prometi que ia fazer e não fiz. Falei que não ia faltar mais e faltei. Falei que ia ao pequeno grupo e não fui nada. Falei que ia ser mais paciente com a minha esposa. E a primeira oportunidade que teve, mandei ela para o raio que o parta lá da faixa de Gaza. Falei que ia ter mais tempo com os meus filhos. Mas maldito Zap não deixa. Falei que ia ter compromisso com as pessoas. Não tive. Falei que não falaria mais palavrão. Soltei. Falei que não fumaria mais, mas acabei fumando. Falei que não beberia mais, mas acabei bebendo. Falei que não veria aqueles programas indecentes, mas fui vencido. Neguei novamente o meu Deus. E o que ele faz? Corre de Deus. Porque convenhamos, a pessoa, depois de cometer pecado, o certo seria correr para Deus. O que normalmente todos fazem? Correm de Deus. Normalmente a pessoa que peca, a primeira coisa que ela pensa, como que eu vou ao culto hoje? Mas o culto é justamente para isso, para reconciliar. Só que a acusação atrapalha muito o ser humano. O galo cantou e Pedro então chorou. Mas o cantar do galo ali foi apenas um meio para levar Pedro ao arrependimento. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você também. Como diz 2 Coríntios 7,10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. É sempre assim, a tristeza do mundo produz morte. Mas talvez você, lá no seu íntimo, quando você fez algo errado. Olha, eu tratei minha esposa do jeito que não era para tratar. Falei o que não era para falar. Peguei algo que não era meu. Traí quando não era para trair. Viu que não era para ver. E você sentiu, às vezes, aquele remorso. Aquele arrependimento. Pode ter certeza, é Deus conduzindo você ao arrependimento. Conversava com um adolescente essa semana, ele dizendo que, olha, meus pais falaram para mim, não faz isso. E eu fiz. Só que quando eu estava fazendo, mas meu coração parecia que queria sair pela boca. Tum, 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 tum. Eu falei para ele, justamente, é Deus te conduzindo ao arrependimento. Para que você não viesse a fazer aquilo ali. O galo, às vezes, vem na forma de um pastor pregando, de um post na internet, de uma esposa, de um amigo, de uma circunstância, para que você possa perceber que você está indo para o caminho errado e mudar de rota, para que o galo possa cada dia mais cantar e você perceber que você estava indo para o caminho errado e voltar para o caminho certo. Pedro negou aquele que fez tudo por ele. Jesus ensinava Pedro. Provavelmente dormiram junto, curou a sogra de Pedro. Talvez você pense, pastor, foi por isso que ele negou, hein? Podia deixá-la aí. Curou a sogra de Pedro. Alimentou a Pedro. Ensinou a Pedro. Morreu por Pedro. E Pedro, mesmo assim, o negou. Mas aquele galo foi simplesmente para conduzir Pedro para o caminho de novo. Dizendo, Pedro, você não tem que ir para esse caminho mais. Lembra Pedro? Diz a Bíblia que Pedro, depois do pecado, voltou a ser pescador. Voltou lá para a vidinha antiga. Não, esse negócio de ser crente não dá não. Jesus disse, não, claro que dá, rapaz, vem para cá. O mais importante do que ser dotado de talento, é eu e você aprendermos a ter um coração quebrantado. Um coração que sabe se humilhar quando está errado. Um coração que sabe pedir perdão, assim como diz o Salmo 51, verso 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não o desprezará, ó Deus.
O que é sacrifício verdadeiro para Deus? Ah, pastor, eu voto de 300 na campanha. Não, não é isso. Ainda que é óbvio, vai ter horas que vamos sim ter que fazer sacrifícios, também desse estilo. Mas sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado e o coração compungido e contrito. Esses corações o Senhor não desprezará. Deus não precisa de um grande orador. Deus não precisa de um super pastor para conduzir a sua igreja. Deus não precisa de um super pai que toma as rédeas da sua casa, ou de uma super mãe para ensinar os seus filhos. Mas precisa de homens e mulheres que cresçam para baixo, que cresçam em arrependimento, que reconheçam a cada dia suas falhas e lutem constantemente para que possam mudar. Deus não precisa, você acha que Deus precisa de mim aqui? Eu já aprendi essa lição na prática. Não precisa. Se Deus quisesse, pode ter certeza, diz a Bíblia, que Ele manda até as pedras clamarem. E às vezes que a arrogância começou a bater a minha porta dizendo, olha que pastor, hein? Ó, os outros lá acordam tudo 8, 9 horas da manhã. Ó, você servo meu, aleluia. Daí Deus já deu aquela humilhada, aquela pisada. E eu já aprendi, falei, Senhor, nada depende de mim, tudo depende do Senhor. Se o Senhor fez até uma mula falar, o Senhor não precisa de outra mula, a não ser que o Senhor queira usar. Mas tudo depende de Deus. Fazer coisas é fácil, difícil é se quebrantar diante de Deus. Olha para os fariseus, já estou encerrando. Os fariseus tinham tudo, a princípio, né? Entre aspas. Não foram escolhidos por Deus. Mas eles tinham o livro correto, a religião correta, o Deus correto. Eles conseguiam se erguer com confiança. O que eles não conseguiam, sabe o que era? Se dobrar em humilhação e arrependimento. Por esse motivo, Deus não pode aceitar esse tipo de pessoa. Pedro negou Jesus por 3 vezes. Depois voltou para a sua vidinha antiga. Talvez você já fez isso também. Mais do que 3 vezes. Tentou e não conseguiu, ao ponto de dizer assim, eu desisto. Esse negócio de ser crente não é para mim, não. Eu até tentei, mas não dá certo. Pedro desistiu de Jesus, certa feita. A boa notícia foi que Jesus jamais desistiu dele. E a mesma coisa em relação a mim, a você. Ainda que eu e você venhamos a desistir de Deus, se de fato o Senhor nos separou, o Senhor nos selou, não tem como eu e você fugirmos. Ele também não desistiu de você, meu irmão. Ele também não desistiu de você, minha irmã. Por mais que você desistiu no meio do caminho, Jesus jamais desistiu de seus filhos, não importa quantas vezes esses o neguem. Diz a Bíblia que toda vez que voltamos a Deus em arrependimento, as mãos do Senhor estarão sempre estendidas para receber a mim e a você. Como diz Atos 3,19, para encerrar. Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Ou, na nova tradução da linguagem de hoje, arrependam-se e voltem para Deus. É esse o chamado de Deus para mim e para você. Chamados ao arrependimento. Você sabe as coisas que você tem feito de errado? Eu não sei, talvez seu cônjuge não sabe. Mas você, quando coloca a sua cabecinha no travesseiro, como já dizia certo homem, né? Travesseiro mais macio, uma consciência limpa. Talvez você fica lá, angústia e mais angústia. Mas eu venho falar para você, mesmo que Deus, mesmo que você tenha andado por caminhos tortuosos, Deus não desistiu. Ainda que você tenha desistido dele, Deus jamais desiste dos seus filhos. E hoje é mais um dia que Deus dá oportunidade para mim, para você, para que nós venhamos voltar ao Senhor em arrependimento. Não importa o que você tem feito, quantas vezes você o tenha negado. Diz a Bíblia que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé por um instante, por favor?